Boa noite a todos. Boa noite, Andressa. Um prazer estar aqui novamente. Tem amigos meus da época da faculdade, do colégio, que acabam vendo o movimento pela internet desses eventos e uns 2, 3 já me perguntaram se eu me tornei entrevistador. Uma vez por mês eu treino esse lado. E é um prazer receber hoje a Andressa, que já é uma aluna relativamente antiga, minha aluna há 6 anos, e acompanho a trajetória dela desde o momento em que acho que ela era recém-formada, né? Então, Andressa, boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Vamos começar com um pouquinho da sua história, da onde que saiu a ideia. E muitas vezes algumas crianças ou adolescentes já têm um senso de missão, um ideal, e já escolhem com isso a profissão. No seu caso foi assim? Quando que você escolheu seguir a área de direito e mais especificamente a atuação como promotora? Certo, então eu não sabia o que eu queria ser, né? Logo que eu comecei a faculdade de Direito. Na faculdade também eu ainda não tinha a exata dimensão do que era a carreira de promotora de justiça, né? O que todas as atribuições que o Ministério Público tem, todas as áreas que a gente pode atuar. E foi só então depois que eu me formei que eu comecei a trabalhar como assessora, né, do Procurador de Justiça, assessora no Ministério Público, que eu tive contato então com a prática e com todas as áreas que a gente pode atuar. Então foi a partir dessa minha experiência prática como assessora e com a pós-graduação que eu fiz na FEMPAR, que é a escola do Ministério Público. Qual o tema da sua pós? A minha monografia, a pós-graduação da FEMPAR, ela aborda praticamente o edital do concurso do Ministério Público, né? Então tem algumas matérias que a gente nem chega a ter na faculdade ou não tem com a profundidade que a gente precisa ter para ir bem na prova. Então a pós-graduação da FEMPAR, ela aborda todas essas matérias. Vários professores são promotores de justiça, procuradores de justiça, então eles trazem também esse lado prático, né, da carreira. E no final você tem que fazer uma monografia. Minha monografia foi sobre mandado de segurança, não intervenção do Ministério Público no mandado de segurança. Bom, eu acredito que a maioria das pessoas, tal como eu há um tempo atrás, a maioria das pessoas não sabe exatamente o que um promotor de justiça faz. Hoje eu tenho a Andressa e mais 2 alunos que também são promotores de justiça, inclusive eles fazem aula juntos. É uma turma que atualmente ocorre pelo Skype, pois cada um deles está atuando em uma comarca diferente do interior. Já se mudaram algumas vezes e nos reunimos 2 vezes por semana e desenvolvemos a parte técnica, as ferramentas técnicas do método DeRose para o desenvolvimento deles como pessoa e como profissionais também. Mas eu não sabia, e você também não sabia mesmo na faculdade de Direito. Então explica para quem está aqui o que exatamente faz um promotor de justiça. Então, em termos bem simples, eu digo que o Ministério Público ele é o defensor da sociedade. Então, ele defende a sociedade de várias formas. A forma que tem mais evidência, que o pessoal mais conhece, é a defesa da sociedade no combate ao crime, na punição daqueles que praticam algum crime. Então, quando acontece algum crime, a polícia, em regra, a polícia investiga, o Ministério Público também pode investigar, né, como acontece, por exemplo, nas ações do GAECO, crimes organizados, o próprio Ministério Público investiga. Terminada a investigação, tendo prova de que aconteceu aquele crime, indícios de que aquela pessoa cometeu aquele crime, o Ministério Público acusa, depois o advogado ou a Defensoria Pública defende e o juiz julga, né? Se tiver provas pela condenação, se não, pela absolvição. Então, essa é a área que acaba tendo mais evidência, né? Na questão do júri também, né, nos crimes dolosos contra a vida, cabe ao Ministério Público expor o processo. E quando a gente atua no júri, eu sempre digo que a gente é promotor de justiça, né? Então não necessariamente a gente precisa pedir a condenação daquela pessoa que está sendo julgada,
tanto no júri como nos outros processos criminais. E depois, com a condenação da pessoa, cabe ao Ministério Público também fiscalizar a execução da pena. Então, mensalmente a gente faz visitas nas delegacias ou outros estabelecimentos que acompanham esse cumprimento da pena, e para verificar se o preso está tendo os direitos deles garantidos, alimentação, saúde. Então essa é a parte criminal. Mas além disso, o Ministério Público atua nas áreas cíveis, que a gente chama, e ele defende a sociedade, então, buscando a defesa do meio ambiente, ajuizando ações civis públicas para buscar a reparação do dano ambiental, na defesa da criança e do adolescente. Então toda ação que tem menor de 18 anos, o Ministério atua. Então ações de família, quando essa criança ou adolescente está em situação de risco, casos de adoção, casos de idosos, portadores de necessidades especiais, e na defesa do patrimônio público, buscando o combate à corrupção, e também nas questões eleitorais, né? Na época das eleições a gente acaba tendo uma atuação mais forte, mas quando não é eleição a gente também atua na fiscalização de outros procedimentos. Então, às vezes a gente pensa que o Ministério Público é só essa questão da condenação, da área criminal, mas tem toda essa parte cível também, que é muito rica, e também a gente também consegue defender a sociedade nessas questões. Direito do consumidor também, tinha esquecido. Isso é importante. Porque eu vi os livros aqui. Bom, acompanhando a trajetória de vocês, a Andressa, do Alfredo e do Juliano, os 3 promotores, descobri também que a carreira do Ministério Público Estadual é diferente de quem presta um concurso do Ministério Público Federal. Quais são as principais diferenças? Então, a ideia é a mesma, né? Defender a sociedade. Mas o Ministério Público Federal, ele defende a sociedade nas matérias de atribuição da Justiça Federal. É um pouco técnico explicar, mas é uma questão de o tipo de crime, por exemplo, quando envolve algum interesse da União, questões relacionadas ao INSS, autarquia federal. Então, daí tudo isso desloca a competência para, por exemplo, tráfico internacional de drogas, também competência da Justiça Federal. Então, daí isso leva a competência para a Justiça Federal e para o Ministério Público Federal. E logo de cara você decidiu por fazer o concurso do Ministério Público Estadual? Houve uma dúvida? Pergunto até porque eu sei que tem algumas pessoas aqui que estão estudando para concurso, e já acompanhei, inclusive o Juliano, que em princípio queria fazer a magistratura, mas atua, está feliz e cumpre um senso de missão como promotor. Então a questão da escolha de como exatamente atuar, qual dica prática você tem para dar para quem está estudando e decidindo? Então, durante a faculdade eu tive a oportunidade de fazer estágio no Ministério Público Federal. Então eu acompanhei de perto, né, quais os tipos de processos que eles lidam, quais os tipos de ações, e depois de formado tive contato então com a área do Ministério Público Estadual, e eu me associei melhor, me afeiçoei mais às matérias de atribuição da Justiça Estadual. Assim, na Justiça Estadual a gente acaba tendo um pouco mais de contato com as pessoas, o atendimento ao público é mais próximo, justamente porque a gente lida com essas questões, outra área também da questão da saúde, então atendimento à saúde, área da infância e juventude, contato com o conselho tutelar. Questões mais cotidianas. E na Justiça Federal a atuação é mais de instituições, assim, então INSS, a AGU, e eu me afeiçoei mais a esse outro lado. E o período de estudo, então famoso período de sacrifício para conseguir ir bem no concurso, e como que foi esse processo para você? Certo. Então, para a gente poder ser aprovado no concurso público, tanto no Ministério Público como na magistratura, a gente precisa ter 3 anos de prática jurídica, né? Desde 2004. Então, a minha prática jurídica foi como assessora no Ministério Público,
e a partir do momento que eu decidi então que era essa carreira que eu queria seguir, eu foquei então no estudo das matérias do edital do concurso, né? E isso para mim foi importante porque como eu trabalhava e estudava, eu não tinha muito tempo de estudar, porque as matérias, como hoje em dia os concursos são muito concorridos, né? Você precisa ir bem em várias matérias. Não adianta você estudar só a que você gosta, ou a que você tem mais afinidade, ou a que é mais fácil porque tem um conteúdo menor. Você tem que ir, né, se aprofundar em todas as matérias. E cada concurso tem o seu enfoque. Então, concurso para juiz estadual tem um enfoque, juiz federal outro enfoque, Ministério Federal outro enfoque. Então eu foquei no Ministério Público Estadual e a partir daí me direcionei para isso, né? E quanto tempo de estudo, em quanto tempo você fez? Então, depois de formada, eu comecei a trabalhar como assessora em 2008, 2009, 2010 e daí em 2011 abri o edital, que eu já tinha uns 3 anos, né? Então o concurso ele dura 7, 8 meses, assim, desde a fase de inscrição até a fase final. E daí a minha estratégia foi guardar as minhas férias como assessora, e assim que saiu o edital que eu podia concorrer, porque eu já tinha uns 3 anos, meu chefe me autorizou a tirar as férias bem nos períodos que antecediam as provas, né? Então, assim, desde a faculdade deu 3, 4 anos, né? Mas mesmo com um tempo escasso, estudando e trabalhando, nos períodos em que você podia, estudava. Havia uma rotina bem disciplinada. Mas o que fez a diferença mesmo foi eu tirar esses dias de férias para poder ter uma dedicação exclusiva mesmo, assim. E eu percebo que muita gente se boicota. Ansiedade, falta de gerenciamento emocional, na hora da prova mesmo, acaba atrapalhando. E como que você fez para lidar com essa questão e como que entraram as ferramentas do método DeRose, a parte prática, as técnicas, como que isso esteve presente na sua rotina, fora as aulas regulares? Bom, então a prova para o Ministério Público Estadual, né, são 3 etapas eliminatórias. Então, e eu estudei para cada uma delas, né? Então, primeiro, não tinha experiência nessa área, então eu fui praticando, né? Sempre. Então, primeira fase, prova objetiva, 100 questões. E como que eu fui me preparar para isso? A partir das minhas dificuldades, das minhas limitações. Então, o meu autoconhecimento acho que me ajudou. Então, por exemplo, na primeira fase, eu vi que eu ficava... Primeira prova que eu fiz, eram 100 questões, eu comecei a fazer tudo de uma vez só. Chegou na questão número 30, eu estava super cansada, com dor de cabeça, com fome, com sede, não tinha levado comida, não tinha levado água, queria ir embora para casa. Então eu já vi, não, então eu tenho que me alimentar durante a prova, tenho que descansar. Então eu desenvolvi o meu método de fazer prova, né, com base nas minhas características. Eu acho que isso que é o mais importante, você entender o que você precisa para ir bem naquela prova, né? Porque cada um tem as suas limitações, as suas qualidades, e às vezes quando você está se preparando para o concurso, você pode ficar impressionado, né? A pessoa fala, nossa, eu estudo 10 horas por dia, 12 horas por dia, e se, né, às vezes você não consegue atingir, que poxa, então não vou conseguir. Mas eu acho que cada um tem o seu ritmo, né, e entender como que você funciona na hora da prova. Então esse meu autoconhecimento me ajudou. Eu falei assim, não, então eu desenvolvi o meu método de fazer a prova. Eu começava pelas questões que eu tinha mais afinidade, que eu gostava mais. Eu parava a cada 15 questões, eu parava, ia beber água, ia ao banheiro, ou ficava parando, olhando para a janela, para que eu tivesse sempre focada na hora de resolver as questões. Uma pausa estratégica para o mental, né? Porque acontecia muito também de você errar questões que você sabia por falta de atenção. Então, e sempre também uma outra
técnica é sempre você estar totalmente concentrado naquilo que você está fazendo, né, no momento presente. Então isso foi importante tanto quando eu estava estudando, né, não adianta você ficar 2 horas estudando se você está ali divagando e lembra que tem que ir no mercado e tal. Então assim, quando eu estava estudando 100%, e quando eu estava fazendo a prova eu procurava estar sempre estudando, concentrada naquilo ali, né. E você não deixou de fazer outras coisas que você gosta, fora o período de férias, com foco maior. Nesse período eu só ia praticar e realmente, se você tem um objetivo, não tem como você querer fazer tudo. Sim. Então deixei de ir em aniversário de amigo, deixei de viajar, porque tinha aquele objetivo, né, específico. E a outra questão também que me ajudou foram as técnicas de mentalização, a questão da ansiedade que você comentou, né? Então a primeira fase é uma prova objetiva, sem questões de marcar X, e isso é você ali, você tem que também controlar o seu tempo, saber, né, não, tenho tempo para passar para o gabarito, tenho tempo para, enfim. Depois a segunda fase foram 5 dias de prova escrita, 5 horas por dia, né, 25 horas no total. Então, daí isso também eu treinei específico, porque a prova é discursiva de escrever, então eu treinava para escrever rápido e, né, de uma forma legível, para que o examinador pudesse entender. E a última fase, que é a fase que gera maior ansiedade, é a prova oral, que são 5 examinadores, né, numa mesa, e você... E o ponto é sorteado na hora e eles perguntam para você sobre aquele ponto e você tem que discorrer. E o que me ajudou bastante foram as técnicas de mentalização. Eu me visualizava na sala que ia acontecer a prova, eu fui lá antes, né? Eu já conhecia, mas enfim, fui na sala, me imaginei lá sentada com os examinadores, e quando chegou realmente o momento da prova, aquilo me acalmou, porque eu falei assim, né, não, eu já visualizei que vai acontecer. Houve assim. Um planejamento em todos os sentidos. E respiração, né, não esquecer de respirar, de se acalmar. Bom, para quem chegou agora, estamos conversando com a Andressa Chiamuleira, promotora de justiça do nosso estado. Ela é promotora há 3 anos e ela é convidada da FENAC e do Método De Rose. Eu sou diretor de uma das escolas do Método De Rose de Curitiba. Nós fazemos esse evento mensalmente. Cada mês trazemos um aluno que se destaca em sua área. E hoje a Andressa está contando um pouco da trajetória, o funcionamento, de como funciona o Ministério Público, a atuação dela. Daqui a pouco eu vou pedir para ela falar mais um pouco sobre isso. E dentro da trajetória dela, ela pratica há 6 anos e utiliza ferramentas técnicas, como ela citou agora, exercícios respiratórios, técnicas de concentração, exercícios de mentalização. E eu gosto sempre de reforçar que no Método De Rose nós valorizamos muito a mentalização, você visualizar os seus sonhos concretizados, mas não adiantaria nada a Andressa só mentalizar os sonhos concretizados e não estudar, e não planejar efetivamente, e não colocar a bunda na cadeira e estudar. É que nós temos uma sigla, né? Não adianta só mentalizar, tem que aplicar o TBC. O TBC é tire a bunda da cadeira, levante-se e faça, haja. E nesse caso era coloque a bunda na cadeira, sente e estude muito. Bom, e desde o momento em que você se tornou promotora, primeiro promotora substituta, né? Conta pra gente como que é um pouco a dinâmica do passo a passo, dos degraus que vocês têm que seguir dentro da carreira, e os tamanhos das comarcas, e como que funciona a união desse do cargo atual com uma comarca de tal tamanho e as cidades pelas quais você já passou. Certo. Então, a justiça, vamos dizer assim, ela se organiza por comarcas, né? Então, cada cidade pertence a uma comarca e as comarcas, elas são divididas por tamanho. Então, as menores, inicial, as médias, intermediárias e as maiores, final. Então, a gente começa como promotor substituto e a gente vai para uma comarca de entrância intermediária e a gente substitui a seção. Então são várias comarcas, né? Inicial, intermediário, e a gente começa então como promotor substituto, substituindo alguém.
Então alguém saiu de férias, a gente, o Ministério Público ele nunca para, né? Agora tem alguém de plantão aqui em Curitiba, porque se acontecer alguma situação, essa pessoa vai atender. Quando algum promotor de justiça sai de férias, a cidade não fica abandonada, vai o promotor substituto e substitui. Alguém saiu de licença maternidade, substituto, licença de saúde. Então a gente começa substituindo. E conforme vão abrindo as vagas, a gente pode se movimentar na carreira, né? Essa é uma prerrogativa do Ministério Público, aí na movibilidade. Então a gente só sai da cidade que a gente está se a gente quiser, né? Então, por exemplo, se eu quisesse para sempre ficar como promotora substituta da seção tal, eu podia ficar. Só que né, faz parte da carreira a gente se movimentar justamente para ter outros desafios e chegar na cidade que a gente quer, né, de acordo com os nossos interesses profissionais e pessoais, ficar perto da família, ou né, tem gente que é de fora do estado, quer ficar numa cidade que tem aeroporto, enfim. Então, e daí a gente vai subindo, promotor substituto, depois promotor de entrância inicial, que são cidades por volta de 20, 30 mil habitantes, né? Depende bastante. E nessas cidades é um promotor e um juiz. Então, todas aquelas atribuições que eu falei são realizadas por esse único promotor. Então, quando eu atuei na Comércio de Entrância Inicial, eu fazia de tudo. Fazia júri, fazia crime, fazia família, infância, eleitoral, juizado, saúde. Se aparecesse algo do meio ambiente também? Tudo com aquele promotor. Depois, na comarca de entrância intermediária, em regra, existem intermediários de vara única, de promotoria única, mas enfim, a gente divide as atribuições, então a gente começa a se especializar. Então, metade das atribuições ficam para um promotor e metade para outro promotor. Então, quando eu atuei na entrância intermediária, eu fiquei com uma promotoria que tinha atribuição na área da família, infância e juventude e algumas outras atribuições, e a gente vai se especializando. E nas comarcas de entrância final, isso fica mais especializado ainda. Então, onde eu estou hoje, comarca de entrância final, a promotoria que eu estou atuando, ela tem atribuição específica no meio ambiente e outras questões que tem menos atuação, mas o mais importante é meio ambiente. E lá também tem outra só de família e infância, 2 promotorias só do crime, 1 promotoria só do patrimônio público e da saúde. Então, porque conforme as cidades vão ficando maiores, os problemas vão ficando mais complexos e mais volumosos. Então, essa forma de organização para poder dar conta com mais eficiência. E você que escolhe a sua especialização? Na verdade, abre o cargo, né? Você escolhe ir para aquele cargo. Então, às vezes, como você quer subir na carreira, você não, eu quero ir, independente de qual promotoria que seja, porque como a gente no começo lida com tudo, né? Mas depois, com o passar do tempo, você consegue escolher de uma forma mais objetiva, assim. Mas geralmente a gente vai para o que está aberto. Daí, quando abre aquela vaga, a gente concorre, né, com outros colegas que estão no mesmo nível com a gente. Os critérios se alternam, merecimento e antiguidade, e daí a gente vai para aquela vaga. Mas tem todo esse sistema, então tem que abrir a vaga. Assim, eu quero trabalhar com o crime em Foz do Iguaçu. Tem que, no dia que abrir a vaga, se eu tiver na minha vez, ou se eu, daí tem uma votação para isso, e daí eu posso trabalhar lá. E uma comarca, enfim, a região de Curitiba, uma cidade desse porte, tem alguma diferença em relação a cidades um pouco menores, por exemplo, Londrina, ou são equivalentes? Não só o número de promotores encarregados de cada área. Em termos do nível que você está, da empresa que você está, é a mesma coisa, mas, por exemplo, é mais difícil chegar em Londrina do que chegar em Curitiba, porque em Londrina são menos cargos, né? E aqui em Curitiba
E aqui tem mais especializadas, né? Então especializa bem mais em resolver o número de processos. Então. Qual outra particularidade ou algo da profissão que você gostaria de compartilhar as suas, assim, os seus desafios, o que você considerou você considera que nesses 3 anos foi o seu maior desafio, por exemplo? Eu acho que o maior desafio, primeiro, é escolher o que é prioridade dentro de uma promotoria, porque, por exemplo, quando a gente está na inicial, né, você chega ali e a lei determina algumas prioridades, então, por exemplo, processo envolvendo réu preso, criança e adolescente acolhido em uma instituição, mas fora isso, às vezes você fica... tinha muita dúvida em o que eu vou dar prioridade agora, sabe? Tinha um procedimento relacionado à saúde, o hospital da cidade estava interditado, vou focar nisso ou vou algum outro procedimento de áreas da Câmara de Vereadores. Então, era eleger as prioridades, assim, é difícil, porque isso depende muito da dinâmica da cidade, de como você lida também com os outros poderes, né? Poder executivo, poder legislativo. Então, depende muito da organização da cidade, da preparação deles para você saber como que você vai interagir junto com eles. Então, acho que posso dizer que o desafio maior é esse, saber o que... Porque não dá a gente não consegue, né, dar conta de tudo com a celeridade que a gente gostaria. Então, Então, agora eu vou focar nisso, fora os casos que são sempre urgentes, né, réu preso, enfim, esses a gente sempre dá andamento, mas os outros, saber escolher o que essa cidade precisa mais, o que é mais importante, a questão da falta de vaga em creche, a questão da falta de médico, a questão das licitações que não estão muito bem organizadas, então isso que era a maior dificuldade. E para o futuro, você agora está atuando mais na área de meio ambiente. E esse é o nicho que você quer atuar? Ou... Eu sempre tive mais afinidade com a área da infância e juventude. Nos 2 últimos anos eu trabalhei em promotorias com atribuição nessa área. É a área que eu gosto mais, mas agora trabalhando no meio ambiente também, isso que eu gosto do Ministério Público. Eu falo que tem espaço para todo mundo, né? Então às vezes você fala assim, nossa, mas eu nem gosto tanto... mesmo na faculdade também, essa área criminal nunca foi a minha paixão. A gente na faculdade, não, eu quero ir para o Ministério Público, eu gosto de crime, gosto de direito penal, processo penal, e isso nunca foi o meu interesse maior, sempre foi a área civil. E no Ministério Público tem espaço para todo mundo, né? Depois, com o tempo, você conseguindo se especializar, você pode especializar no crime, na saúde, no patrimônio público, infância e juventude. Então, eu, por enquanto, estou na infância e juventude. Bom, já citei que tem um pessoal que veio assistir ao bate-papo e que está estudando e que já atua na área jurídica, então vou abrir já para as perguntas para ver mais interação. Como eu não sou do ramo, com certeza o pessoal que é dessa área tem algumas perguntas, algumas questões específicas. Então vamos lá, a Fernanda falou que tinha perguntas, então Juliano, levanta a mão aí, Fê. Fernanda, tá bom? Claro que eu não tenho pergunta. Tudo bem, André? Tudo bom? Nossa, muita coisa você já esclareceu aqui, né? E a gente já teve a oportunidade de conversar em outros momentos, assim. Mas, assim, uma das minhas dúvidas além dos desafios que você já citou na carreira, assim, como que você sentiu a vida prestando esse tipo de serviço, né? De serviço à comunidade? Porque tem muitos desafios, tem muito volume, né? Enfim, como que você se sente dentro desse cargo, sem poder dar atenção a tudo que você gostaria, assim? Qual que é a discussão no meio sobre isso, dos planos para o futuro? Bom, no começo era bem difícil, era um pouco frustrante você ver a quantidade de processos que você não conseguia dar conta, e a gente acaba atuando muito de uma forma reativa e não preventiva, né?
Então a própria instituição está sempre se autoavaliando para melhorar. Então agora, recentemente, teve a criação de vários cargos, tanto no Judiciário como no Ministério Público, para dar conta também, né? A população aumentou, os problemas aumentam, tem que aumentar o número de promotores e juízes, uma coisa, né, de números. E a nossa própria organização também, então, por exemplo, agora tem um projeto no Ministério Público, que aqui no Paraná é bem recente, que é a nossa organização por meio de coordenadorias. Então, por exemplo, no meio ambiente, né, não adianta eu aqui na minha cidade entrar com uma ação para que o rio não seja poluído aqui, se aqui do lado o promotor colega não consegue fazer e o rio vai ser, ou o de antes. Então assim, o meio ambiente é uma área que exige uma atuação em conjunto. Então agora o Ministério Público está se organizando para atuar em coordenadorias. Então cada bacia hidrográfica tem um coordenador e esse coordenador então vai organizar a atuação de todo mundo para poder ter um resultado melhor, né? E a gente sempre tenta se superar, né? Falar por mim, não consigo cumprir todos os prazos, então às vezes a gente apresenta manifestação fora do prazo, daí justifica por que está fora do prazo. E a gente não tem essa atuação só nos processos judiciais, né? A gente tem uma atuação bem grande também nos processos extrajudiciais, que são esses que a gente, por exemplo, quando o Ministério Público investiga uma empresa que está funcionando sem a licença do IAP. Então a gente instaura um procedimento e a gente investiga, requisita documento, ouve pessoas. Então tudo isso também demanda um tempo, né? As audiências que a gente participa, as reuniões dos conselhos municipais, então tudo isso a gente não trabalha só dentro do gabinete resolvendo os processos judiciais, tem toda essa parte extrajudicial e de contato com a comunidade que também faz parte. E a gente sempre, pessoalmente, né, sempre procuro me superar nisso, né, e tentar fazer mais rápido e melhor. Nem sempre a gente consegue, porque cada caso, às vezes, você fica, né, nossa, fiquei o dia inteiro e baixei um processo só, porque era um caso complexo que exigia, então não tem como dizer, não, toda semana eu vou fazer 50 processos. Depende do tipo do processo. Não adianta também fazer de qualquer jeito só para livrar-se, entre aspas, do número de processos, né? E enquanto você falava, eu lembrei agora, enfim, acompanhando vocês, fora a formação exigente, um concurso super disputado, há ainda uma espécie de auditoria anual, poderia se chamar de auditoria, né? Feita pela corregedoria, é uma correição anual, cada comarca ou cada promotor que passa por uma correição anual. Como que funciona essa avaliação? Isso. Então, a corregedoria é o órgão interno do Ministério Público que avalia o nosso trabalho. Então, e por isso também o cuidado de sempre fazer um trabalho bem feito, porque qualquer um que não é bem atendido ou acha que não foi devidamente resolvida a situação, pode procurar a corregedoria do Ministério Público e reclamar da nossa atuação. E daí a corregedoria instaura um procedimento e a gente responde, enfim. E mais ou menos a cada 2 anos a corregedoria passa por comarca, eles, em regra, né, as correições ordinárias. Então eles, eu vou ser correcionada em breve e é bem interessante. Já fui uma vez e a corregedoria ela tem a função de orientar e de fiscalizar o nosso trabalho. Então eles vão até as promotorias, né, rodam o estado inteiro e analisam o nosso trabalho no contexto do processo. No início da carreira também a gente passa pelo estágio probatório, que a gente tem que sempre mandar todas as nossas peças para a corregedoria já ir analisando. E depois, mais ou menos a cada 2, 3 anos, a corregedoria passa pela comarca para avaliar o nosso trabalho no contexto dos processos e depois ela dá um conceito para a gente e esse conceito interfere nas nossas promoções e remoções por merecimento. Mais perguntas ou mais questões, assuntos para discorrermos? Fernanda, se quiser, pode fazer outra. O pessoal é tímido.
Tá, eu tenho mais uma... mais uma pergunta sobre a carreira, assim. Porque é uma carreira, é uma profissão super importante, super visada, né? E muitas pessoas indagam como que é a questão da segurança do promotor, né? Porque ele lida com muita coisa, então, com pessoas com sentimentos, com casos sérios, enfim. Como que você se sentiu atuando, assim, você sentiu ameaçada alguma vez? Não precisa citar especificamente, Não, certo. Então, a orientação, até quando a gente entra na carreira também, a gente passa por um curso de formação, e nesse curso de formação a gente recebe orientações da corregedoria, a gente tem nossos centros de apoio, que são órgãos que buscam uniformizar os entendimentos e dar um auxílio mais específico. Então tem o Centro de Apoio da Criança e do Adolescente, do Meio Ambiente. Então quando a gente entra na carreira, a gente tem esse contato com a instituição, né? Como que a instituição se organiza. E no curso de formação a gente teve orientação sobre essa questão de segurança, né? E o que os colegas com mais experiência relataram, e para mim, na minha pouca experiência também, eu vejo que é verdadeiro. Primeiro, você sempre tratar as pessoas com respeito, né? Então, mesmo um réu preso que cometeu um crime grave, como estupro, homicídio, mesmo no júri, você nunca vai xingar ele, nunca vai desrespeitar ele ou a família dele. Então, isso, na minha atuação, sempre busquei isso nas audiências, nas visitas na delegacia. Sempre tratar todo mundo com respeito, ou na relação também com a prefeitura, com a Câmara de Vereadores, e eles entendem que você está fazendo o seu trabalho, né? Se não fosse eu, seria outro aqui no meu lugar. Então, quando teve problema, assim, os casos mais perigosos, a gente fala, não é quando lida com o furto da vizinha, entendeu? É quando você pega alguma coisa mais complicada, crime organizado, tráfico de drogas, ou envolvendo políticos. Até por isso que existem os GAECos, né, que são os grupos específicos para lidar com esse tipo de crime, porque eles têm uma equipe mais especializada e conhecimento. E quando as situações em que os promotores tiveram algum problema, é porque eles pessoalizaram a questão, entendeu? Então, assim, tratou mal a pessoa ou ficou, sabe, foi um pouco além, daí corre o risco de receber alguma coisa ruim de volta, né? Mas a gente tem o nosso setor de segurança, quando eu nunca precisei, mas a gente pode solicitar. Todo promotor de justiça, todo juiz tem porte de arma, então se a gente quiser a gente pode andar armado, se fizer o curso e tal. E eu acho que é isso. Então são as exceções mesmo? É exceção, assim, bem dificilmente a gente tem contato. Assim. Você citou a pessoalização. O GAECO, um grupo como esse até acaba não gerando isso, né? Porque daí não cai só em uma pessoa, mas é um grupo, o GAECO que... E geralmente eles ficam em cidades maiores, então vem o pessoal de fora, sabe? Então, por exemplo, eu estou atuando lá, eu tenho uma relação muito próxima com a pessoa que às vezes vai ser investigada, daí o grupo de fora também já... Ele fala assim, foi o GAECO que investigou, eu estou só dando encaminhamento, tem essa questão. Sim. Boa noite, Andressa, Henrique. Eu gostaria de saber se poderia nos contar um pouco mais como foi a sua rotina, a preparação antes do concurso, quais as técnicas do método que você aplicou durante os estudos. Você comentou que no período de estudos também trabalhava, como é que você administrou o seu tempo? Você poderia falar mais sobre isso com a gente? Obrigado. Certo. Então, como eu disse, tem que ter o foco, né? Foco, disciplina. E para mim o que fez essa diferença mesmo foi o autoconhecimento, entender qual era a melhor forma para mim para resolver aquela prova da melhor maneira, entendeu? Então, assim,
às vezes tinha gente, né, colegas meus que falavam assim, não, eu gosto de estudar de madrugada e fico a madrugada inteira estudando, tomando café e consigo aprender. Para mim não dava certo, eu entendi que para mim, para eu poder estar concentrada e conseguir entender aquele conteúdo, eu tinha que estar descansada, eu tinha que ter dormido bem, tinha que estar bem alimentada, não podia ter brigado com ninguém da família, então para poder estar 100% ali. E até quando eu tirei férias para estudar, eu pretendia estudar no mínimo 8 horas por dia, 8 contadinho ali. Eu dividi o edital por matérias e dependendo da importância da matéria na prova, ou o número de questões, eu dava mais tempo para aquela matéria. Por exemplo, direito penal, como matéria importante, eu estudava 1h30, numa programação de 8 horas. E as menores, menos, meia hora, 20 minutos, 15 minutos, 10 minutos, tinha matéria que eu estudava 10 minutos. Só que eu não consegui estudar 8 horas por dia, mesmo estando sem trabalhar, porque eu ficava muito cansada mentalmente, assim. Então isso também eu tive que ir ganhando, sabe? No começo eu ficava um pouco frustrada, falava, nossa, não vou conseguir, não vou dar conta. E o que eu fiz também eu tinha, na verdade, uma sequência de estudo, porque o que acontecia, eu falei assim, não, hoje eu vou estudar tal matéria, daí você não conseguia chegar nas matérias do final, e no dia seguinte você tinha outra, daí você nunca estudava aquela matéria que você deixava por último, que geralmente é que você menos gosta e que você tem mais dificuldade. Então, mesmo que eu não conseguisse completar as minhas 8 horas de estudo, eu não passava para as matérias do dia seguinte sem terminar as do dia anterior. Então eu tinha uma sequência de estudo. E o que fez a diferença para mim também foi estudar todas as matérias, mesmo, por exemplo, tinha matéria que caía uma questão. Eu disse, eu não posso abrir mão dessa uma questão, eu não posso me dar o luxo de errar essa questão. Então eu estudava a matéria X lá, estudava 10 minutos. E algumas matérias as que caíam mais, eu estudava todos os dias. Então, por exemplo, Constituição Federal, Código Penal, e as leis especiais, eu lia súmula, eu lia 15, 10 minutos. Então, assim, eu tinha 10 minutos, daí eu ia lá e lia 10 minutos, porque o que fez diferença para mim era estudar por ciclo, assim, sabe? Porque no começo eu não conseguia estudar toda a matéria, eu sempre começava e daí parava, e daí, não, agora eu vou pegar outro livro. Eu começava, não conseguia ter uma noção do sistema como um todo, assim. E como nas primeiras fases tem muita questão que você tem que decorar mesmo, alguns números, as frações, o aumento de pena de 1/3 ou 2/3, a causa de diminuição e tal. Então era repetição, né? Então tinha que... então era 10 minutos. Então todo dia 10 minutos eu lia a Constituição e grifava, e eu mesmo com essas outras matérias importantes, e daí você vai assimilando melhor. Você perguntou da prática, eu fiquei tentando me lembrar aqui se algum dia a Andressa faltou e avisou que ia faltar por causa de estudo. Eu posso estar enganado, mas... Eu procurava não faltar nas aulas, justamente porque eu precisava... Também, eu não me fazia bem ficar ininterruptamente estudando 10 horas seguidas. Então, eu sempre procurava ter esse momento para poder até me distanciar um pouco, para depois poder chegar de novo com mais gás, com mais energia. E até também para a questão de você fortalecer também o seu sistema imunológico, de não ficar doente, porque assim, você tem que se preparar antes e pro durante a prova também, né? Então não adianta você ter estudado, né, estudou ali o semestre inteiro, no dia da prova você está resfriado. Então, assim, você não vai dar o 100% mesmo. Então, do que eu observo e recordo é que foi a prática regular mesmo, a aula de intermediários, dentro da periodicidade que ela se propôs a ter. E se faltou foi muito ocasional, assim, porque o fato da minha escola ser no centro cívico, a gente tem muito pessoal da área de direito. Estou há 11 anos.
Então muita gente já parou de praticar o método D11 porque agora eu tenho que estudar. E os que não pararam, passaram. Não, brincadeira. Mas é uma brincadeira com fundo de verdade, porque eles conseguem ter essa rotina e cada um cria a sua de forma mais específica e concilia com ferramentas, respiratórios, enfim, a prática regular que você conhece e com a disciplina nisso, né? Então a mesma disciplina que ela aplicou todos os dias, ler por 10 minutos a Constituição, ela funcionava como um relógio também dentro do momento de prática dela, de não faltar, de priorizar, provavelmente até em dias em que você estava super cansada, pensou, não vou, vou sim, vou que vai valer a pena. Então, vejo que foi assim. Né? Foi respondido? Mais perguntas? Mais uma pelo menos? Fabiano, enquanto o Fabiano pergunta, eu vou pedir licença. Eu vou aqui do lado trocar de roupa para fazer uma demonstração das técnicas corporais para vocês, tá? Então, até daqui a pouco. Andressa, então eu queria perguntar sobre o relacionamento da tua profissão com a mídia, com a imprensa. Se no começo, quando vocês passam pelaquela formação, vocês recebem conteúdos, instruções de como lidar com a imprensa, e também o teu ponto de vista pessoal de como que deve ser um relacionamento sadio com a imprensa. No curso de formação a gente teve um momento específico para ter contato com a assessoria de imprensa do Ministério Público, né? E o que eles orientaram assim, questões mais complexas, sempre repassar para eles, que daí eles fazem essa ponte entre o que a gente quer falar e o que vai ser repassado para a mídia local, né? Porque geralmente cidades pequenas é mais rádio, blog, difícil algum jornal, assim, né? Então sempre eles filtram e fazem esse link, né? O que eles orientam também é para não expor, por exemplo, casos envolvendo criança e adolescente, eles sempre tramitam em segredo de justiça, então a gente não tem, né, nem pode ficar falando. Casos criminais também sempre falar quando já, meio óbvio, mas quando já aconteceu, então eu não vou falar que eu estou investigando tal questão, porque senão vai prejudicar a minha investigação. E eu entendo que é importante ter essa relação saudável com a mídia, porque eu sempre, até quando nas cidades menores, né, eu sempre buscava participar de programa de rádio, eles sempre convidam, porque eu falo que a gente não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Então com essas várias atribuições que a gente tem, eu não consigo ver se o rio do bairro tal está sendo poluído e se na prefeitura a licitação tal pode ter alguma irregularidade. Então eu preciso que as pessoas venham até o Ministério Público contar pra gente o que está acontecendo. E se elas não sabem o que a gente faz, elas não vão saber contar pra gente o que de errado está acontecendo. Então é importante tanto para a questão do esclarecimento, né, da população e o que a gente pode ajudar, né, como a gente pode ajudar nos problemas que eles enfrentam e também para uma forma de prestação de contas, né? Nós somos servidores públicos, somos pagos com dinheiro público, então para eles saberem o que a gente está fazendo, qual que é o resultado do nosso trabalho. E a gente coloca isso na mídia, claro, sem expor as pessoas, né, em específico, até mesmo os réus, porque não precisa, né? Mais uma prestação de contas do nosso trabalho. Acho que é isso. Obrigado. Obrigada. Mais uma questão? Não? Então acho que vamos com... Obrigado. Obrigada.